Aconteceu algo na China que deixou as maiores montadoras do mundo completamente perplexas. Em uma única manhã, um engenheiro chinês subiu ao palco carregando uma caixa prateada do tamanho de uma mala. Ela pesava 75 quilos e parecia completamente comum, como um equipamento industrial qualquer que se encontraria em um depósito. Mas, quando ele disse 4 palavras, toda a sala repleta de jornalistas céticos e especialistas do setor ficou em silêncio absoluto. Em poucas horas, as linhas telefônicas da Tesla, Volkswagen e Ford ficaram congestionadas com chamadas de emergência. Ninguém tinha resposta para o que acabavam de presenciar. A caixa era um novo tipo de motor elétrico que havia atingido um índice de eficiência de 93%. Esse número é maior do que qualquer coisa que a Tesla, Volkswagen, Ford ou BMW já tenha entregado a um cliente. Está abalando toda a indústria automobilística até seus alicerces. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los, e inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ouvir é uma história real sobre como uma invenção mudou a forma como os carros são fabricados. A tecnologia já está chegando às estradas da Europa, América Latina e África, para entender por que todas as grandes montadoras do mundo simplesmente se calaram. Você precisa primeiro entender o que aconteceu naquela sala. O dia em que o quarto ficou em silêncio. A cidade de Wuhan fica no leste da China, a cerca de 130 quilômetros a oeste de Xangai. Não é um lugar do qual a maioria dos americanos já ouviu falar, mas na indústria automobilística, Wuhan é importante. É lá que fica o Centro de Pesquisa Geely, um extenso campus onde alguns dos engenheiros mais brilhantes da China trabalham na próxima geração de veículos elétricos. A Geely é uma empresa gigantesca. Ela é dona da Volvo, da Lotus e da Polestar. Produz milhões de carros todos os anos e os envia para concessionárias em 5 continentes. Quando Geely convida jornalistas para um evento de imprensa, as pessoas comparecem, mas comparecem com baixas expectativas. A maioria desses eventos é repleta de propaganda e carece de conteúdo. Na manhã de 16 de julho de 2026, o auditório principal do Centro de Pesquisa Geely estava meio vazio. As luzes estavam baixas, o ar-condicionado ligado no máximo, e um zumbido baixo preenchia os intervalos entre as conversas. Um repórter sentado perto do fundo mexia no celular quase sem prestar atenção. Ele já havia participado de dezenas desses eventos nos últimos anos, e quase todos haviam sido esquecíveis. Um funcionário atravessou o palco para ajustar um refletor e, em seguida, desapareceu atrás de uma cortina. A plateia se acomodou esperando mais uma apresentação rotineira sobre melhorias incrementais e planos futuros. O que aconteceu a seguir foi tudo menos rotineiro. Um homem de terno escuro atravessou as cortinas e caminhou até o centro do palco. Ele se portava como um engenheiro, não como um vendedor. Não acenou para a plateia, nem sorriu para os fotógrafos. Alcançou o microfone, deu-lhe um toque rápido e fez uma pausa enquanto os alto-falantes se estabilizavam. Em sua mão esquerda, segurava um pequeno cartão, embora seus olhos nunca se desviassem para lê-lo. Este era Lee Chun-hai, um dos executivos de engenharia mais poderosos da indústria automobilística global. Como vice-presidente do Geely Auto Group e chefe de seu instituto de pesquisa, ele supervisionava milhares de engenheiros e bilhões de dólares em orçamento de desenvolvimento. Em uma plataforma giratória lenta atrás dele, repousava a estrela do espetáculo. Era um container retangular de metal pintado de prata, pesando quase o mesmo que um homem adulto de porte físico avantajado. Para um olhar destreinado, parecia algo que se encontraria parafusado no chão de uma sala de servidores ou em algum canto de uma fábrica. Não havia luzes brilhantes, curvas elegantes ou revelações dramáticas.
Era em todos os sentidos visuais entediante. O repórter, que estava mais ao fundo, finalmente guardou o celular no bolso, mas apenas porque as câmeras atrás dele estavam ligadas e ele precisava parecer um jornalista atento. Então Lee Chong-hai se inclinou para o microfone e anunciou um número. Apenas um número 93%. Ele ficou em silêncio por um instante. A sala não reagiu imediatamente. Levou alguns segundos para que o significado fosse compreendido como uma pedra atirada em água parada. Quando foi à sala, pareceu prender a respiração coletivamente. Em algum lugar no meio da plateia, uma caneta caiu no chão com um estrondo. E no silêncio absoluto, soou como um tiro. Uma voz vinda do fundo da sala quebrou o silêncio com uma única frase sussurrada, que não era exatamente uma pergunta, nem exatamente uma afirmação. Esse número não pode ser real. O repórter, que minutos antes estava vidrado no celular, agora o mantinha erguido, filmando tudo com os dedos visivelmente tremendo. Ao lado do palco, outro engenheiro estava de braços cruzados. Ao ouvir o número, seus ombros relaxaram e ele soltou um longo e lento suspiro. Era o som de alguém que carregava um segredo há meses e finalmente o revelara. Ele e sua equipe haviam passado anos trabalhando para chegar a esse momento e agora o mundo sabia o que eles haviam conquistado. Os efeitos em cadeia começaram naquela mesma noite. As linhas telefônicas das principais montadoras nos Estados Unidos e na Europa ficaram congestionadas com teleconferências não programadas. Engenheiros que nunca tinham ouvido falar da Oi antes daquela manhã agora consultavam mapas e tentavam entender o que acabara de ser anunciado. A caixa prateada naquele palco era um novo sistema de propulsão elétrica chamado Thunder Engine. E sua eficiência de 93% era um número que ninguém na indústria jamais havia chegado perto de alcançar em uma unidade pronta para produção. Para entender por que esse único número causou tanta comoção, é preciso compreender o que significa eficiência no contexto de carros elétricos e por que isso importa tanto para o seu bolso. É aqui que a coisa fica interessante. Como um balde furado custa dinheiro? Vamos começar com algo simples. Pense na última vez que você encheu um copo d'água na torneira da cozinha. Se a torneira tivesse um pequeno vazamento, você poderia nem perceber de imediato. Algumas gotas aqui, algumas gotas ali. Mas ao longo de semanas e meses, esse gotejamento constante se transforma em litros de água desperdiçada. Agora imagine que todo mês você recebe uma conta de água por toda essa água desperdiçada. Você está pagando por algo que nunca usou. É exatamente isso que acontece dentro de todos os carros elétricos que circulam por aí hoje em dia. A bateria armazena uma quantidade fixa de energia, como um tanque de combustível ou um balde de água. Quando você pisa no acelerador, essa energia flui da bateria e percorre uma série de componentes antes de finalmente chegar às rodas e impulsionar o carro para a frente. Mas aqui está o problema. Ao longo do processo, parte dessa energia escapa. Ela se transforma em calor irradiado pela carcaça do motor. Transforma-se em vibração mecânica que você não sente, mas que está lá. É consumida pelo atrito das peças giratórias dentro da transmissão. Quando a energia finalmente consegue mover seu carro na estrada, uma parte dela já se dissipou. Você carregou a bateria e pagou por cada quilowatt, mas só usou uma fração dessa energia para dirigir. Esse consumo invisível é chamado de perda de eficiência e é o fator mais ignorado em toda a indústria de veículos elétricos. As montadoras não o exibem em outdoors, não o mencionam em comerciais, não está impresso em letras garrafais no adesivo do vidro na concessionária, mas ele determina a autonomia do seu carro com uma única carga, quanto você gasta com eletricidade e qual o tamanho necessário da sua bateria. Quanto maior a eficiência, mais energia da bateria chega às rodas. Quanto menor a eficiência, mais você paga por energia que se dissipa como calor e ruído.
Então, qual é a situação dos modelos de melhor desempenho atualmente? O Tesla Model S Plaid, amplamente considerado um dos veículos elétricos mais refinados já produzidos pela Tesla, opera com uma eficiência de aproximadamente 90 a 92%. Isso significa que entre 8 e 10% da energia da bateria nunca chega às rodas. O Volkswagen ID.4 fica em torno de 89%. A autonomia da Ford F-150 Lightning em condições reais de condução cai para cerca de 87%. E esse número cai ainda mais em climas frios, quando a bateria precisa trabalhar mais para manter o desempenho. O BMW iX, o modelo topo de linha Premium, atinge cerca de 91%. Esses números são bons para os padrões históricos, mas cada um desses veículos desperdiça silenciosamente uma parcela significativa da carga da bateria a cada viagem. Agora veja o que a Geely conseguiu. O motor Thunder Engine desperdiça apenas 6% da energia que consome da bateria. Isso significa que 93% da energia que você paga na estação de carregamento é realmente usada para movimentar o carro. No papel, a diferença entre a Geely e o melhor concorrente pode parecer pequena, apenas alguns pontos percentuais, mas na prática a diferença é enorme. Para um carro que normalmente oferece 560 km de autonomia, a eficiência aprimorada eleva esse número para cerca de 600 km. Se você dirige 24 mil km por ano, essa eficiência extra equivale a aproximadamente 1.600 km adicionais de condução com a mesma quantidade de bateria. É como receber um mês de combustível grátis todos os anos, permanentemente. Não porque a bateria ficou maior, mas porque a engenharia ficou mais inteligente. Agora imagine isso em escala. Imagine 10 milhões de carros nas ruas, cada um economizando essa mesma fração de energia. A economia total, em custos de eletricidade, materiais de bateria e tempo de carregamento, remodelaria a economia de toda a indústria. Baterias menores poderiam oferecer a mesma autonomia, o que significa que menos lítio e cobalto precisariam ser extraídos. Carros mais leves custariam menos para transportar das fábricas às concessionárias. O preço de fabricação de um veículo elétrico cairia em todos os aspectos. É por isso que aquele único número apresentado em um palco em Oi causou um impacto enorme nas salas de reuniões do mundo todo. Então a pergunta que todos os engenheiros em Detroit e Stuttgart estão fazendo agora é simples como a Geely conseguiu isso. O que há dentro daquela caixa prateada que permite extrair mais energia utilizável do que qualquer outra coisa já construída? A resposta não é uma nova fórmula química ou um material secreto para baterias. É uma ideia tão ousada que muda a arquitetura fundamental de como os carros elétricos são projetados. Para entender como eles chegaram a esse número, precisamos olhar dentro da caixa prateada. 16 peças formam uma caixa. Pense na sua cozinha novamente. Você tem uma geladeira em um canto, um micro-ondas em cima do fogão, uma lava-louças embaixo da bancada e uma cafeteira na prateleira. São 4 eletrodomésticos, 4 funções, 4 conjuntos de fios e 4 conjuntos de peças internas. É bagunçado, mas funciona. Agora imagine que um engenheiro entra e diz: posso construir uma máquina do tamanho do seu micro-ondas que faça tudo o que esses 4 eletrodomésticos fazem juntos, usando 30% menos eletricidade. Tishkai, você riria na cara dele. Depois você a veria funcionando. Então sua antiga cozinha de repente pareceria ridícula, bagunçada e obsoleta. Foi exatamente isso que Geely fez com o sistema de propulsão elétrica. Um carro elétrico tradicional espalha 12 sistemas eletrônicos separados por todo o chassi. Você tem um motor que gira as rodas.
Você tem o controlador do motor que dá os comandos. O motor controla a velocidade de rotação. Há um conversor DC-DC que transforma a alta tensão da bateria em baixa tensão para as luzes e o rádio. Há um carregador integrado que gerencia a energia da tomada. Há um sistema de gerenciamento de bateria que protege a bateria. E há um sistema de gerenciamento térmico que impede o superaquecimento de todos os componentes. Cada um desses sistemas fica em sua própria caixa metálica separada. Todos são conectados por quilômetros de cabos grossos e pesados que passam por baixo do piso e através da parede corta-fogo. É uma bagunça enorme de caixas e cabos. Os engenheiros da Agile fundiram todos os 12 sistemas, além de 4 camadas de software inteligentes, em uma única caixa de liga de magnésio. Chamaram-na de Sistema 16 em 1. Não é um nome de marketing. É o número real de engenheiros envolvidos. O resultado é inegável. Eles eliminaram mais de 180 componentes individuais do projeto, reduziram a fiação de alta tensão em 30% e a de baixa tensão em 15%. O que antes era uma bagunça de caixas e cabos se transformou em uma única unidade organizada de 75 quilos que uma pessoa consegue levantar. Cada uma dessas 180 peças eliminadas representa uma solicitação de garantia que não existe mais. É um conector que não sofre corrosão. É um ventilador que não vai parar de funcionar daqui a 5 anos numa estrada em julho. É uma junta que não vaza. Ao remover as peças, eliminaram as falhas. A liga de magnésio foi escolhida por ser incrivelmente leve e dissipar o calor dos componentes eletrônicos muito mais rapidamente do que o aço ou o alumínio. Isso era necessário porque a compactação de 12 sistemas em uma única caixa gera muito calor. Se não conseguissem dissipar esse calor, a caixa derreteria. Mas eles resolveram o problema e o resultado é um sistema que funciona com temperaturas mais baixas e maior eficiência do que a versão com componentes dispersos. Os números de consumo de energia dessa caixa única são igualmente impressionantes. A versão com tração integral produz 425 kW, o que se traduz em aproximadamente 570 cavalos de potência. Ela opera com uma arquitetura de 800 V. A maioria dos carros elétricos atuais utiliza sistemas de 400 V. Dobrar a voltagem significa que o carro pode ser carregado muito mais rapidamente. É como ampliar uma rodovia de 2 para 4 faixas. O mesmo volume de tráfego pode fluir muito mais rápido. Este carro pode ir de 0 a 100 km/h em 3 segundos. Isso é desempenho de supercarro em um sedã elétrico de porte médio, construído na mesma plataforma que a Geely usa para suas versões mais acessíveis. A densidade de potência da unidade Thunder é de aproximadamente 16 cavalos por quilograma. Multiplicando isso pelo peso total de 75 kg, a potência máxima teórica se aproxima de 1.200 cavalos para unidade totalmente integrada. Isso supera a relação peso-potência de qualquer coisa que a Ford, Volkswagen ou GM atualmente ofereçam em um carro elétrico de produção. Mas potência bruta é uma coisa. Provar que o índice de eficiência de 93% é real no mundo real é algo completamente diferente. Para isso, Geely teve que sair do palco e ir para um lugar onde o ar é rarefeito e a estrada é implacável. É aqui que a história fica realmente interessante. Recordes em um lago de montanha. Engenheiros podem afirmar quase tudo em uma apresentação de slides. Uma apresentação em uma sala com ar-condicionado é uma coisa. Dirigir de verdade é outra. Então, Agile levou o primeiro carro da Thunder Powered, o sedã Galaxy TT, para o Lago Qinghai. É uma rota brutal de resistência em alta altitude no oeste da China. Eles não apenas dirigiram em um estacionamento, levaram representantes do Guinness World Records com eles.
Os representantes tinham seus próprios equipamentos de cronometragem e medição, que foram fixados diretamente no veículo. Não havia espaço para truques. Tudo foi medido de forma independente e verificado por observadores externos. Os representantes verificaram os níveis da bateria antes e depois e lacraram os capôs para evitar qualquer adulteração durante a prova. O lago Qinghai fica a mais de 3.200 metros acima do nível do mar. O ar é rarefeito lá em cima, há menos oxigênio, o que significa que os motores têm mais dificuldade para resfriar. O vento é forte e a superfície da estrada é irregular em alguns trechos. É o tipo de lugar que castiga tanto os pilotos quanto as máquinas na mesma medida. Se um carro vai superaquecer isso, vai acontecer aqui. A maioria das montadoras testa seus carros em clima ameno em estradas planas e lisas. A Geely escolheu um dos ambientes mais difíceis do mundo. Eles deram uma volta completa em um percurso que leva o carro ao limite. O Guinness Médio, o consumo da bateria em apenas 8 kW por 100 km. Isso é aproximadamente um terço do que um carro elétrico americano médio consome na mesma distância em condições reais de uso. Foi o primeiro recorde mundial certificado no local, com câmeras filmando e fiscais independentes conferindo cada leitura com seus próprios instrumentos. Ninguém podia contestar os números. Então a Geely fez algo que quase chamou a atenção. Eles levaram 2 sedãs Galaxy TT para uma pista de asfalto molhado. Instruíram os motoristas a derraparem continuamente lado a lado, não por uma volta, mas pelo maior tempo possível que os carros aguentassem. Esse tipo de pilotagem superaquece os motores e as baterias em minutos em carros de produção comuns. O calor é o maior inimigo dos carros elétricos. Quando uma bateria esquenta demais, ela se degrada mais rapidamente. Quando o motor esquenta demais, ele perde potência e pode derreter as peças ao redor. Ao derrapar os pneus, giram constantemente. O motor está trabalhando em sua potência máxima e o calor se acumula mais rápido do que em qualquer situação normal de direção. Até mesmo os carros de Fórmula 1 têm dificuldades com uma carga térmica sustentada como essa. Os carros de Fórmula 1 são construídos para desempenho extremo, mas não são projetados para derrapar por quilômetros. Seus motores superaqueceriam e desligariam. Os pneus iriam se desfazer. Os freios pegariam fogo. O drifting é um teste violento para o sistema de arrefecimento de um carro. Os 2 Galaxy TTs fizeram drifting por 46 km em linha reta. Foi contínuo e sincronizado. Eles nunca superaqueceram, nunca falharam. Os pneus cantavam o tempo todo, girando contra o asfalto molhado. Engenheiros à margem observavam os indicadores de temperatura que simplesmente se recusavam a subir para níveis perigosos. O sistema de gerenciamento térmico do Thunder Engine dissipava o calor tão rapidamente que os carros continuavam em movimento. A integração do sistema de refrigeração com o controlador do motor significava que não havia atraso na regulação da temperatura. Era o segundo recorde mundial em uma categoria que o Guinness teve que inventar na hora, porque nada parecido jamais havia sido tentado por qualquer veículo de produção na Terra. 2 recordes mundiais em uma semana. Um motor do tamanho de uma mala que a maioria das pessoas naquela sala, em Rui, nunca tinha ouvido falar 9 dias antes. Foi uma demonstração incrível de engenharia. A derrapagem provou que o motor suportava calor extremo. A corrida no lago provou que o motor consumia a energia da bateria melhor do que qualquer outro no mercado. Juntos, esses 2 fatores pintaram a imagem de uma máquina que estava anos-luz à frente de tudo o que já havia sido construído. Mas nem todos os engenheiros que assistiram à apresentação saíram convencidos. A verdade é um pouco mais complexa e vale a pena entendê-la antes de tomar qualquer decisão sobre seu próximo carro.
Os céticos e as salas de reuniões silenciosas. Eis a parte da história que a maioria das reportagens omite. Nem todos acreditam no número de 93%. Um engenheiro sênior de motores de uma montadora alemã concorrente falou com uma publicação especializada dias depois. Ele pediu para permanecer anônimo, porque sua empresa não havia emitido uma resposta oficial. Ele ressaltou que 93% é o número do ciclo de teste CLTC, que é o padrão de teste doméstico da China. É sabido que é muito generoso em comparação com os padrões de teste da EPA ou da WTP usados no Ocidente. Já vimos esse filme antes. Ele disse que um número é anunciado em condições favoráveis. Então, 18 meses depois, os números reais caem de 8 a 10 pontos percentuais quando laboratórios independentes colocam as mãos em uma unidade de produção. Ele tem razão. Nos últimos 5 anos, a China anunciou uma série de avanços em baterias e sistemas de transmissão. Alguns eram reais e duradouros. Outros desapareceram silenciosamente no momento em que laboratórios externos tentaram replicá-los sob ciclos de teste internacionais mais rigorosos. Uma segunda voz de um pesquisador americano de baterias analisou a documentação pública do Guinness linha por linha. Ele não duvidou dos números brutos certificados pelo Guinness, mas ressaltou que os testes foram realizados inteiramente na pista fechada da Geely, sob condições selecionadas e controladas pela própria Geely. Isso não equivale a uma verificação independente por terceiros. Essa indústria aprendeu da maneira mais difícil a manter essas duas categorias separadas. Isso não torna a conquista falsa. A integração 16 em 1 é real e fisicamente verificável. Jornalistas externos fotografaram e mediram o sistema. A eliminação de componentes é fruto de engenharia genuína, não de uma jogada de marketing. Mas a versão honesta desta história tem um asterisco. O número que deixou todos boquiabertos em Wuhan ainda precisa ser testado por laboratórios independentes do Ocidente para que os engenheiros de Detroit deixem de estar nervosos e comecem a ficar genuinamente apreensivos. Apesar do ceticismo, a reação mais reveladora da indústria automobilística ocidental não foi o protesto, mas sim o silêncio. O silêncio de uma indústria global de 2 trilhões é uma espécie de admissão. A Volkswagen não se pronunciou publicamente. Suas unidades de propulsão integrada mais avançadas ainda apresentam uma eficiência em torno de 89%, 5 pontos percentuais abaixo da Geely. Atualmente, a Volkswagen está pagando uma empresa chinesa para ajudar no desenvolvimento da próxima geração de software para carros elétricos. Suas vendas na China despencaram de 3 milhões de unidades em 2019 para 1 milhão em maio de 2026. Eles perderam mais da metade de seus negócios na China em 7 anos. A Ford está, sem dúvida, na pior situação. A F-150 Lightning tem uma pontuação de confiabilidade de apenas 19 em 100 segundo a Consumer Reports. A General Motors contabilizou perdas de 7 bilhões de dólares com veículos elétricos somente em 2025. Mesmo a Tesla, com uma eficiência máxima em torno de 92%, perdeu o título de maior fabricante de carros elétricos do mundo para uma empresa chinesa em 2025. Entre 2019 e 2025, a participação das 3 grandes montadoras de Detroit no mercado global caiu de 21% para apenas 15%. As montadoras chinesas cresceram de menos de 3% para 11% nesse mesmo período. É um setor que muda de mãos em tempo real, silenciosamente, com relatório de resultados trimestrais de cada vez. Enquanto Detroit permanece em silêncio em algum lugar em Lagos, na Nigéria, um gerente de frota está olhando para uma proposta em sua mesa neste exato momento. Um distribuidor chinês
quer que ele compre 40 vans Thunder Powered. O preço é quase 40% menor do que qualquer valor cotado pela Ford ou Volkswagen para uma van elétrica comparável. Se a tecnologia funcionar como anunciado, ele reduzirá seus custos com combustível e manutenção pela metade. Se a eficiência no mundo real ficar mais próxima de 83% no trânsito e calor de Logos, ele se tornará um exemplo a ser evitado. Essa mesma decisão está sendo tomada agora em dezenas de escritórios de compras de frotas na África, América Latina e Sudeste Asiático. Mercados sem barreiras tarifárias são o campo de testes real para saber se a eficiência de 93% sobrevive ao contato com as estradas reais. A indústria automobilística ocidental tem aproximadamente 3 anos para se adequar a essa arquitetura ou construir um argumento público convincente sobre por que não precisa fazê-lo. Esse relógio começou a contar na manhã de 16 de julho de 2026. Há 10 anos, os carros chineses eram vistos como cópias baratas que ninguém em sã consciência dirigiria. Hoje, eles estão estabelecendo números que o resto da indústria global precisa igualar ou explicar. Se o 93%, 8%, se revelará o verdadeiro futuro da direção, ou apenas o número mais convincente da década em testes de pista, ainda está sendo decidido neste momento em escritórios de frotas em Lagos, em laboratórios de engenharia em Wolfsburg e em salas de reuniões em Detroit. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em gostei, inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima. Há vídeos relacionados na tela agora caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta para você: se você fosse responsável por uma frota de entregas e tivesse que escolher entre uma van chinesa mais barata e sem testes e uma van ocidental mais cara e comprovadamente confiável, qual você escolheria? Deixe sua resposta nos comentários.